Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo sobre o concurso da Caixa Econômica Federal. Aqui no canal a gente já tem um vídeo com a outra discursiva inédita que foi corrigida com algumas estratégias que eu passei. E esse é mais um vídeo falando desse concurso, esse concurso da Caixa Econômica Federal, que está com a quantidade de vagas absurda. Eu acho que é uma das grandes oportunidades desse ano de 2024. E nesse vídeo nós vamos trabalhar algumas estratégias para você conseguir ter uma alta pontuação na prova discursiva. E antes que vocês coloquem aí nos comentários falando que a discursiva não vai ser classificatória, bom, a nota de corte para evitar a eliminação nesse concurso já é bastante elevada, tá? Então você precisa ter boas técnicas, saber utilizar essas boas estratégias para conseguir uma boa pontuação e livrar esse corte na discursiva e garantir uma dessas vagas nesse concurso da Caixa Econômica. Além disso, nós vamos também corrigir aqui juntos uma discursiva inédita relacionada com a disciplina de ética e compliance para vocês conseguirem perceber na prática como que vocês podem aplicar essas técnicas que eu vou falar aqui na aula de hoje, certo? Começando, eu quero passar aqui com vocês algumas dicas rápidas quando a gente está falando a respeito da discursiva argumentativa, desse tipo de discursiva no estilo dissertativo argumentativo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês a respeito, né, de ser objetivo no texto. É muito importante que vocês selecionem bons aspectos, bons tópicos frasais para o desenvolvimento do seu texto. Todas essas estratégias que eu tô falando aqui, certamente elas vão ficar mais claras quando a gente partir para o exemplo da correção da discursiva inédita. Mas, uma coisa que eu já quero chamar a atenção de vocês é que a SESGRAN-Rio, que é a banca que está organizando esse certame, ela não costuma indicar os aspectos no enunciado. Então, quando a gente tá falando do texto dissertativo ou argumentativo, a SESGRAN-Rio, ela não coloca assim, sobre o tema geral e coloca lá, fale no aspecto A sobre isso, no B sobre aquilo, não sei, como a gente vê em outras bancas, como o Sebrasp, por exemplo. Não, ela deixa isso a critério de quem vai elaborar. Então, são vocês que vão definir quais são esses aspectos, quais são esses tópicos frasais que vocês vão desenvolver ao longo do desenvolvimento, ficou estranho, né? Mas discorrer ao longo do desenvolvimento, digamos assim. Então, é bem provável que isso aconteça, que você que tenha que definir esses aspectos. E aí eu quero muita atenção de vocês na definição, de forma que vocês sejam claros, objetivos, se conectem com o tema do texto. Muita atenção justamente para evitar essa fuga ao tema. Redija sua resposta utilizando, claro, sempre a norma culta, evitar utilizar linguagens formais, gírias. Aqui, né, numa conversa, tudo bem, beleza. Mas quando você estiver elaborando a sua discursiva, muito cuidado com esses regionalismos, com essas gírias que a gente costuma utilizar na linguagem informal. Uma dica que eu sempre dou em todos os vídeos, em todas as aulas, é que vocês releiam o texto. Separa um tempinho, sim, na hora que você for passar o seu texto para a folha de resposta, para que você consiga dar essa revisada, para não perder pontos que são tão preciosos, né? Às vezes a gente deixa passar alguma regrinha gramatical, uma vírgula, uma acentuação, e isso faz total diferença, né? É tão difícil, às vezes, elaborar o texto e você perder pontos, muitas vezes com regras que você tem o domínio, que você conseguiria acertar só porque você não parou para fazer essa revisão, é algo que vai fazer muita diferença. Planeje também o seu texto, planeje através da divisão em 3 partes, né? Apresenta o aspecto, depois venha com o seu argumento e faça o fechamento. Esse fechamento é opcional. A gente vai ver essa estruturação mais à frente com mais detalhes. Outra coisa que eu quero falar com vocês, inclusive nem tá aí no slide, mas volta e meia algum aluno pergunta a respeito dos textos motivacionais. O que é que acontece? Uma coisa que eu já quero deixar aqui muito claro. O texto motivacional você não deve, em nenhuma hipótese, copiar ele na sua discursiva. Então não é para você pegar uma parte daquele trecho motivacional e colocar ele no seu texto. Vocês vão perceber, né, principalmente os nossos alunos, eles percebem que nos aspectos que a gente escolhe, que a gente elenca para utilizar ao longo da discursiva, eles têm, obviamente, relação com o texto motivacional. E eles vão nos ajudar a construir os nossos argumentos. É um texto para te motivar, para você conseguir sair do zero e te dar alguns insights para você utilizar. Mas você não deve copiar. O que você pode fazer é parafrasear, tentar tirar dali algum dado, alguma informação para você utilizar no seu texto. Mas em nenhuma hipótese, eu vou ser bem repetitiva aqui sim, em nenhuma hipótese vocês copiem coisas desses textos motivacionais, copiem exatamente como tá ali o texto de vocês. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, tá?
Além disso, utilizar os elementos de ligação, como os nossos pronomes relativos, nossos pronomes demonstrativos, estruturar bem o seu texto, muita atenção à margem, né, à translineação também. Com relação à questão da margem, volta para aquela dica que eu já dei, cuidado na hora que você for revisar o seu texto, faça com calma, cuidado, para você não perder pontos que são tão valiosos. Além disso, realizar uma boa estruturação do texto, dividir bem os seus parágrafos. Preste atenção na quantidade de linhas que você está equilibrando em cada um dos parágrafos. A gente está lidando aqui com texto dissertativo argumentativo. E a estrutura dele eu vou detalhar mais à frente, mas ela é uma estrutura que tem uma introdução, os parágrafos de desenvolvimento e também a conclusão. E a última dica, mas não menos importante, é que vocês baixem o nosso e-book. Ele vai estar disponível na descrição desse vídeo. Esse e-book, ele está repleto de dicas que eu estou falando aqui e muitas outras estratégias para você utilizar na prova. E o melhor de tudo é que ele é um e-book gratuito, então você vai ter um acesso a um material de muita qualidade sem pagar nada por isso. Vou seguir em frente agora mais um pouquinho para a gente falar um pouco mais de detalhes a respeito desse concurso, que eu acredito que vocês já estão cansados de saber, mas a gente tem, né, um concurso, muitas vagas para o cargo de técnico. Temos uma remuneração inicial aí que para alguns pode parecer, para outros pode parecer maravilhosa. Eu acho uma boa remuneração. Para outras pessoas, eu já ouvi alguns alunos falarem que não era uma remuneração assim tão elevada. O que eu acho é o seguinte, para quem não tá com um salário, com a remuneração fixa, eu acho uma excelente oportunidade. Para aqueles que querem, por exemplo, sair da CLT, entrar de fato num concurso público, também é uma excelente oportunidade para empregado. E além desse salário, gente, existe uma série de benefícios para quem trabalha na Caixa Econômica Federal. O auxílio alimentação deles é muito elevado, eles têm um auxílio alimentação de mais de R$1.000. E se vocês compararem, por exemplo, o Poder Executivo, isso é um valor bem razoável. Eles têm auxílio sexta alimentação, eles também têm o auxílio de 13º da sexta alimentação, tem auxílio creche. Quando você vai somando todos esses benefícios, fica um salário muito razoável. E se você não estiver satisfeito, você pode fazer desse concurso que nós chamamos de curso escada, né, para te permitir, te dar mais autonomia, mais independência, de certa forma, financeira, para que você consiga estudar para outras provas que tenham uma remuneração melhor. Ou também você pode gostar de trabalhar ali. Eu tenho até amigos que fizeram carreira dentro desse órgão e que são super felizes de trabalhar nessa área bancária. E a gente vai ter, então, né, a prova objetiva e a prova discursiva. Como eu já dei um spoiler lá no início do vídeo, mas eu acredito que vocês já saibam, que vocês já devem ter lido isso no edital, a prova discursiva, ela é de caráter eliminatório. E aí, talvez algumas pessoas não deem tanta importância, justamente por não ser de caráter classificatório. Porém, o detalhe vem exatamente na questão da nota mínima. A gente tem uma nota mínima aí de 70 pontos. Então, para essa prova, ele é altíssimo. É muito importante que vocês façam uma boa preparação, uma preparação com antecedência, para evitar que você tenha uma ótima nota na prova objetiva, que você tenha uma ótima nota na prova objetiva, que você se saia super bem nessa etapa, e aí quando chega na prova discursiva, você acaba sendo eliminado caindo no corte. Vê que tristeza. Realmente é muito complicado, acaba com o sonho da pessoa, então não dá para negligenciar essa etapa de forma nenhuma. Sobre os critérios de correção que vocês estão vendo aí na tela, a Cesgran Rio, ela tenta equilibrar a importância da adequação ao tema que está sendo proposto, o tipo de texto solicitado, com o emprego da coesão e da coerência, e também a sua capacidade de argumentar. Quando eu falo adequação ao tema proposto, é a resposta ao que de fato aquilo que de fato foi solicitado. Se você ficou de fato, se você adentrou naquele tema que ele elencou para que vocês tratem. E como é que você pode demonstrar esse domínio? Como é que você pode demonstrar que você está adequado ao tema proposto, que você está abordando o tema proposto? Você pode fazer isso através de uma citação, então através de bons argumentos, que vão ser citações, citação de autores renomados na área, citação utilizando legislações, a própria Constituição, normativas que vocês lembrem que vocês podem utilizar, ilustrações, exemplificações, principalmente exemplos relacionados com o dia a dia do serviço público, utilizar também conceitos aí. Isso tudo vai te embasar bastante e vai deixar o teu texto mais robusto, mais bem embasado mesmo, para que mostre que você está adequado ao tema proposto. Aí, né, um detalhe importante, mas que também perceber que eu falo isso em outras aulas, cuidado com essa demonstração de adequação, não de adequação, mas assim, de utilização de argumentos, porque muitas vezes a gente não sabe sobre o que discorrer e resolve abordar um tema completamente diverso para mostrar que tem domínio. Só que não adianta você mostrar que tem domínio em algo que não tenha nada a ver com aquilo que está sendo solicitado, tá? Então, muita atenção a essa fuga ao tema.
Outro ponto, adequação ao tipo de texto solicitado. Isso também vai ser levado em consideração. Como vocês podem ver aí, nós temos... Deixa eu colocar o slide ampliado para vocês conseguirem ver melhor os percentuais. Então, nós temos aí 20% da pontuação relacionada à adequação ao tipo de texto solicitado. Emprego apropriado dos mecanismos de coesão. Em outras palavras, o que é que ele quer dizer? Se você apresentou um bom encadeamento de palavras, de orações, se o seu texto ele tem essa progressão lógica das ideias, se as ideias elas estão de fato conectadas, tanto dentro do mesmo parágrafo como com relação a um parágrafo e o outro. Aqui, a aplicação do que nós chamamos de elemento de ligação, ela é valorizada. Esses elementos podem ser articuladores do discurso, podem ser pronomes relativos, podem ser também pronomes demonstrativos, retomando elementos que já foram mencionados anteriormente, trazer essa coesão ao seu texto. E a essa capacidade de selecionar, de organizar e relacionar de forma coerente os argumentos, a pontuação vai ser dada um percentual da pontuação de 20%. O pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, então se você está adequado à forma da ortografia, morfologia, a regência e colocação, isso vai ser pontuado em 10% da sua nota para chegar ao total dos 100%. Bom, e lembram que eu havia comentado com vocês de que o texto dissertativo argumentativo ele tem essa estrutura tripartida naquela divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como vocês estão vendo aí nesse slide, minha gente, toda vez eu confundo qual lado é esse lado que eu tenho que apontar. Bom, enfim, na introdução, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a apresentação da tese, do tema e a apresentação da tese. Lembrando que, qual é a diferença entre os dois? Quando eu estiver falando do tema, eu estou falando do ponto central do texto. Já a tese vai ser aquele ponto de vista que você vai defender. Então, através da tese, com base na tese, na realidade, que você deverá utilizar argumentos, fatos, exemplos, citações, justamente para você conseguir convencer o leitor a respeito desse seu ponto de vista, que você vai deixar claro na sua tese. Então, a introdução deve ter a apresentação tanto do tema central como da tese, e você já vai mencionar, já vai discorrer sobre os aspectos que você vai abordar ao longo do desenvolvimento. Lá no desenvolvimento, então, em cada um dos parágrafos de desenvolvimento que você vai ter, a quantidade de parágrafos aqui vai depender da quantidade de aspectos que você quiser abordar e também, obviamente, da quantidade de linhas. Então, equilíbrio aí nessa divisão. Nós normalmente recolhemos dessa forma que vocês estão vendo. Então, no desenvolvimento, você vai fazer a apresentação do aspecto, deixar muito claro qual é o aspecto, qual é o tópico frasal que você vai abordar naquele parágrafo específico. Na sequência, você vem com o seu argumento. Pode ser um argumento, pode ser 2 argumentos. Vai depender da quantidade de informações que você conseguir resgatar na hora da prova. E o encerramento daquele parágrafo é uma espécie de uma conclusão para aquele parágrafo em específico, mas essa parte aí do encerramento ela é facultativa. Você vai fazer essa mesma lógica ao longo dos seus outros desenvolvimentos e quando chegar na conclusão, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer a reafirmação dessa tese que você falou lá no início da introdução, para dar aquele fechamento, para dar aquele arremate final no seu texto. Você pode fazer uma proposta de intervenção também, ou você pode simplesmente utilizar uma síntese dos encaminhamentos. Tudo isso agora vai ficar um pouco mais claro quando eu trouxer o exemplo dessa discursiva inédita. E como eu sempre deixo a recomendação, temos outros vídeos aqui sobre o concurso da Caixa Econômica Federal com correção de discursiva inédita. Vocês podem dar uma olhada para ver ainda mais exemplos, tá? Vou voltar aqui para o nosso slide. Vou passar à frente mais um pouquinho. Uma das grandes dificuldades que eu vejo dos alunos é com relação a como começar o texto, né? Como é que a gente pode dar aquele pontapé inicial para começar o nosso texto? Como fazer a nossa introdução? Então, pensando nisso, eu quis aqui trazer para vocês, além do exemplo da nossa discursiva inédita, eu também trouxe aqui um exemplo de forma aleatória, entre aspas, de um tema que não está relacionado com o edital de vocês, mas que vocês conseguissem compreender com um pouco mais de detalhes a respeito da elaboração da introdução. Lembrando que mais à frente a gente ainda vai ver como é que vocês podem fazer essa introdução relacionando com o tema da nossa discursiva de hoje, que vai ser sobre comportamentos éticos e compliance. A introdução, ela é obviamente a parte inicial do texto dissertativo argumentativo e ela deve desempenhar algumas funções. Funções essas que nós até já falamos aqui no slide anterior. Mas o que ela tem que fazer? Você tem que, na introdução, obrigatoriamente apresentar a sua tese. Então, essa função aqui, ela é obrigatória, é uma das coisas que você não pode esquecer nem deixar de cumprir na sua discursiva. Lembrando que a tese, ela está relacionada com algum posicionamento,
com alguma ideia, com alguma hipótese que você quer defender. É esse ponto de vista que você, como autor dessa discursiva, deverá defender e demonstrar ao longo do seu texto. Então, ela funciona como um alicerce do argumento, orientando toda a discussão da que vai ser desenvolvido ao longo do seu texto. Outra coisa que você tem que fazer é delimitar o escopo do seu texto. Como assim? Na introdução, vocês vão perceber que nós fazemos menção ao tema. O tema é esse, que ele é um tema mais geral. E também vamos fazer menção aos aspectos que serão discutidos ao longo do texto. É como se vocês fizessem uma prévia, que vocês dessem um spoiler para aquele leitor daquilo que vai ser tratado ao longo do desenvolvimento do seu texto. E isso já se relaciona com outra função que a introdução tem, que é de despertar o interesse, de estabelecer, de criar essa relevância para o seu texto. Então é interessante que você crie uma introdução que chame a atenção do leitor, que prenda o interesse, que desperte esse interesse dele em continuar lendo o seu texto. Deixa eu botar aqui o slide maior para vocês perceberem. Então, dentro de um tema de desigualdade social no Brasil, você vê que em verde nós colocamos qual é o tema central do texto. Na sequência, nós fizemos a apresentação da tese. A desigualdade social no Brasil, enraizada em causas históricas e estruturais, exige planejamento e ação governamentais e também uma mudança aprofundada da sociedade. Percebam que nesse tom de azul mais claro, aqui nós temos qual é a tese, qual é o posicionamento com relação àquele tema geral que temos, e é sobre ele, é com base nisso daí que nós vamos utilizar os argumentos para defender exatamente essa tese. Que argumentos vão ser esses? Então eu venho acerca dessa problemática, é imperativo considerar e analisar as causas dessa desigualdade, as políticas públicas efetivas no seu combate e as ações coletivas e individuais necessárias. Então, esses daí são os meus aspectos, digamos que A, B e C, que eu vou discorrer ao longo do meu desenvolvimento. Cada um desses itens em amarelinho vai virar um parágrafo de desenvolvimento, vai virar um dos argumentos, um dos aspectos, na verdade, com argumentos que eu vou defender, que eu vou embasar essa tese para convencer o leitor sobre esse ponto de vista que eu quero discorrer no meu texto. Como eu falei, esse é um exemplo. A gente vai ver ainda o exemplo relacionado à parte de comportamentos éticos e compliance, que é a nossa discursiva inédita de hoje. E um detalhe, para aqueles que têm dificuldade em formular a tese, né, porque às vezes a gente fala, né, a tese é obrigatória, vocês têm que fazer. Eu sei que tem gente aí que tem dificuldade, inclusive, em iniciar, em pensar qual é a tese, como é que eu vou decidir a tese, esse meu posicionamento. É difícil mesmo. E no nosso preparatório nós detalhamos diversas estratégias para você conseguir elaborar e apresentar essa tese no seu texto. Então também tem estratégias com relação à conclusão, por exemplo, que é outra dificuldade muito comum dos alunos. Aí vocês podem acessar o link do nosso preparatório e procurar por lá, que ele realmente estratégias para as diversas partes, diversas estruturas dos textos que vocês vão precisar trabalhar na prova. Bom, e aí eu já falei, mas eu vou repetir aqui. Não esqueçam de baixar o nosso e-book. Eu sei que vocês já devem estar super ansiosos para ver a correção dessa discursiva, mas eu não posso deixar de reforçar, tá? Esse e-book, inacreditavelmente, eu já disse, ele é gratuito, então ele tá com o link aqui disponível. Ele é um material muito bom, com diversas estratégias pré-discursivas, critérios de correção da banca, e não dá realmente nem para acreditar que ele é um material tão bom, tão bem embasado, com tantas dicas e estratégias, com tanto embasamento mesmo para vocês utilizarem no texto de vocês, e que ele é gratuito. Então baixa aqui no link, tá na descrição desse vídeo, e não perde essa oportunidade. Agora eu vou seguir finalmente para a correção dessa discursiva inédita. Bom, para essa discursiva inédita, eu coloquei 2 textos motivadores. Textos esses que estão relacionados com o nosso tema central. Que tema central é esse? É o assédio no ambiente de trabalho. Não vou parar aqui pra gente não perder tanto lendo cada um desses textos, mas se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e tentar pensar sozinhos. Tá, tudo bem, diante desse texto aí que ela colocou, desses 2 textos motivacionais e desse tema que eu tô vendo aí no final, né? Combate ao assédio no ambiente de trabalho. Como é que eu poderia? Quais são os argumentos que eu acho interessante? Quais são os argumentos que eu consigo lembrar que eu posso utilizar, né? Faz esse brainstorming, coloca no papel aí todas as ideias que te vêm à mente para você, que você poderia utilizar no seu texto, e aí depois você pode até comparar com a forma como eu escrevi, com a forma como eu elaborei o padrão de resposta, tá? É uma forma interessante da gente assistir esse vídeo de uma maneira mais ativa, no estudo mais ativo. Então deixa aí essa recomendação para você, não só para esse meu vídeo, mas também tem outros vídeos aqui no canal, tanto de outros professores, que vocês podem fazer desse jeito para conseguir trazer um estudo um pouco mais ativo quando a gente tá falando aqui de videoaula.
certo? Já sabem qual é o tema central. Vou partir agora para mostrar como é que ficou o padrão de resposta para essa discursiva. E agora eu vou deixar só o slide, tá, gente? Para que vocês consigam enxergar melhor o que é que eu escrevi aqui na correção. Vamos para o primeiro parágrafo, então. Lembra que eu falei para vocês que a introdução a gente vai ter a apresentação do tema central do texto e também da tese? Nessa introdução a gente vai abordar a tese a ser discutida, os aspectos que serão tratados também ao longo do desenvolvimento. Vejam que nós começamos apontando o tema central. O tema central esse que é o combate ao assédio no ambiente de trabalho. Então eu venho falando, o combate ao assédio no ambiente de trabalho tornou-se uma pauta indispensável, refletindo uma necessidade premente de garantir espaços laborais seguros e respeitosos. Nesse contexto, então aí eu tô colocando um elemento de ligação e vou começar e vou indicar qual é a minha tese. Qual é essa tese que eu vou defender? É que é imprescindível que as organizações adotem medidas eficazes para prevenir e combater qualquer forma de assédio. Esse daí é o meu ponto de vista, é a tese que eu quero defender ao longo do meu texto. E aí eu venho com outro elemento de ligação. Para tal, são fundamentais para o asseguramento do bem-estar de seus colaboradores, criação de canais de denúncia. Esse aqui, ó, esse primeiro aqui em amarelo, vou fazer até uma separação para vocês conseguirem perceber melhor. Esse vai ser o meu primeiro aspecto, meu primeiro tópico frasal que vai estar lá no meu parágrafo de desenvolvimento, inclusive no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. O segundo é a realização de treinamentos regulares sobre o tema, desse segundo aspecto. A adoção de políticas de consequência. Esse aqui vai ser o terceiro aspecto. Então, elencamos os aspectos que iremos nessa cozinha amarela. Como eu falei, né, a Cecília Rio, ela tende a apenas citar o tema central. Aí, é possível seguir por outros caminhos também. Essa daqui foi a minha proposta, o meu padrão de resposta. Mas você também pode abordar outros aspectos. Você pode ter outras ideias. Inclusive, foi por isso que eu pedi para vocês. Pausa o vídeo, tenta pensar aí sozinho. O que é que você conseguiria abordar nesse texto? E aí depois você escuta a correção. Mais outras ideias aqui para deixar para vocês. Vocês podem falar da definição de assédio, né? Que seria constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de encargo ou função. Essa é a definição do assédio sexual, por exemplo. Então, você pode seguir por esse caminho, você pode trazer uma outra definição. Você pode, inclusive, deixa eu aqui ampliar a nossa tela, um embasamento muito legal que vocês podem trazer é a Lei 14.407 de 2022, tá? Essa lei aqui, ela versa sobre o quê? Sobre medidas de combate. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que ficou horrível essa palavra, né? Medidas de combate e prevenção ao assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho, tá? Você também pode utilizar, dá uma olhadinha nessa lei, tenta ver se você consegue pescar de lá algumas ideias legais para você utilizar no seu texto. Outra ideia que eu quero deixar aqui para vocês. Vocês também podem utilizar alguns dados para embasar o texto de vocês. Como, por exemplo, a informação. Isso, todas essas informações, tá, gente? Vocês podem dar um Google, vocês podem pesquisar. Mas a gente tem informação de que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, em 2021, ele ajuizou cerca de 3.000 casos envolvendo assédio sexual no Brasil. Outra coisa interessante também que vocês podem utilizar para embasar esse texto. As mulheres, elas sofrem 3 vezes mais assédio sexual do que os homens. E cerca de 97% das mulheres não chegam a denunciar o crime. Ficou na dúvida? Poxa, eu não consegui pescar aqui, professora, todos os números que você está falando. Não consigo lembrar. Eu dei uma lida ali no Google em algumas informações, em algumas reportagens, mas eu não lembro de tudo. Coloca um valor aproximado. Então, em vez de você colocar cerca de 97% das mulheres não chegam a denunciar o crime, coloca assim, mais 90% das mulheres não chegam a denunciar o crime. Tudo isso vai mostrar para o examinador, né, para quem está lendo o seu texto, quando você utiliza argumentos como esses, a importância, deixa eu voltar aqui, a importância da realização dos treinamentos, a importância de ter um canal de adoção de políticas que demonstre a consequência com relação a esse tipo de crime. Passei pela introdução, falei porque vocês têm que deixar claro. Tema central, obrigatoriamente, tese, tá? Com base nisso que ele vai observar se você conseguiu defender esse ponto de vista, sua capacidade de argumentar em cima desse ponto de vista, e já coloca também para o examinador quais são os aspectos que você vai
discorrer ao longo do seu desenvolvimento. Vou seguir agora, então, para o segundo parágrafo, o parágrafo de desenvolvimento. E aí a gente vai falar a respeito da criação de canais de denúncia. Então, a criação de canais de denúncia seguros e confidenciais constitui uma estratégia necessária para encorajar as vítimas a se manifestarem, garantindo-lhes proteção, acolhimento, suporte adequado. Vejam, lembra quando a gente comentou, né, que muitas mulheres, a maior parte das mulheres não chega a denunciar? A existência de um canal de denúncia eficaz não apenas vai encorajar as vítimas a se manifestarem, mas também ela vai demonstrar um compromisso que a empresa tem de manter esse ambiente de trabalho seguro, principalmente para o sexo feminino, que é quem mais sofre com esse tipo de crime. A gente viu, né, naquele dado, de que a maioria das mulheres não chega a denunciar por medo do quê? Por medo, por exemplo, de uma retaliação, por não acreditar nas consequências, de ter esses canais de denúncia que sejam seguros, confidenciais, para encorajar a vítima, é muito. Além disso, então aqui eu tenho um destaque para o elemento de ligação. Lembram que eu comentei com vocês a respeito da importância da coesão e da coerência? Então, além disso, tais canais funcionam como mecanismo de monitoramento, permitindo que as empresas elas abordem prontamente casos de assédio identificados dentro da organização. Então, um canal para conseguir monitorar, para conseguir acompanhar esses casos e tomar medidas, tanto medidas, infelizmente, né, com consequências depois que acontecer, claro, para que os responsáveis eles sejam, para que os criminosos, na verdade, eles sejam responsabilizados, mas também para que a empresa ela consiga utilizar esses canais para pensar em medidas também de prevenção, para evitar que esse tipo de situação venha a acontecer. Vou seguir agora para o nosso terceiro parágrafo. Agora a gente vai falar um pouquinho da realização de treinamentos regulares sobre o tema. Por que eu escolhi falar a respeito disso? Porque muitas vezes as pessoas elas nem sabem lidar com essa situação, sobretudo as lideranças. Quando a liderança está diante de um caso em que aconteceu um assédio dentro daquela organização, ela não sabe como lidar, né? Um colega de trabalho que ficou sabendo sobre o tema, ou a própria vítima, ela não sabe muitas vezes que ela está sendo vítima. Então eu quis explorar aqui a questão do treinamento justamente por isso, porque os treinamentos eles vão ensinar aos funcionários a reconhecer comportamentos inadequados, entender as consequências, mostrar para eles as consequências éticas, legais dessas ações. Bom, voltar aqui para o nosso slide para a gente ver o texto. Então, a realização de treinamentos regulares sobre o tema é outro aspecto fundamental. Ao promover a sensibilização e a capacitação dos colaboradores, as entidades fortalecem uma cultura de respeito e igualdade, prevenindo a ocorrência de comportamentos inadequados. Então, a importância daqui da utilização de mecanismos também de prevenção a esse tipo de crime. Esses treinamentos, vou destacar sempre aqui para vocês perceberem os elementos de ligação, quanto que eu utilizo elementos de ligação, tá? Usem e abusem dos elementos de ligação. Então, esses treinamentos, não apenas informam sobre as formas de assédio, mas também, então, eles não apenas vão servir de caráter informativo, mas também destacam a importância do respeito à diversidade e a promoção de relações saudáveis no trabalho. Então, mostram o quanto que é importante esse clima organizacional harmônico, esse clima organizacional em que um sabe conviver com a diferença, com a diversidade do outro. Segundo aspecto abordado, terceiro aspecto agora a gente vai ver a adoção de políticas de consequências. Aqui a ideia, gente, é que nós conseguimos, através dessas políticas de consequência, que fique muito claro para o autor desse tipo de crime quais são as consequências que ele vai enfrentar. Dessa forma, a gente busca inibir esses agressores. Eu coloquei, né? Ademais, a adoção de políticas de consequências claras e aplicáveis é imperiosa para desencorajar o comportamento de assédio e garantir a responsabilização dos agressores. Dessa forma, mais um elemento de ligação, a implementação de medidas disciplinares efetivas e proporcionais demonstra o comprometimento institucional, o comprometimento daquela organização com a proteção dos seus funcionários. Cria um ambiente onde o assédio ele não é tolerado. Então, mostra para esses agressores as consequências que eles vão enfrentar e de que esse tipo de crime, esse tipo de atitude, ele não vai ser tolerado dentro daquela instituição e qual é a forma como ele vai ser punido ali dentro. Não só ali dentro também, mas também na esfera penal, na esfera civil, né? Como é que ele vai responder a respeito disso. Então, deixar muito claro para ele quais são as consequências desse tipo de ato. E pra gente fechar a nossa correção de hoje, a gente vai ver agora como é que eu fiz a conclusão sobre esse tema. Na conclusão, eu tinha comentado com vocês que a gente fazer a reafirmação da tese. Então, em síntese, a adoção de medidas eficazes para prevenir e combater qualquer forma de assédio, trouxe aqui novamente a minha tese, é uma questão de direitos humanos e de saúde organizacional. Assim, elemento de ligação, é fundamental que as empresas atuem de forma proativa, de forma na prevenção e no enfrentamento dessa problemática.
ética, assegurando a integridade e o bem-estar de todos os seus colaboradores. Estou falando do nível estratégico, então desde aqueles que estão lá na cúpula organizacional, até mesmo a quem está na base, no nível operacional, tem que ter esse direito garantido, tem que ter essa integridade, essa saúde dentro da organização. Para tanto, necessita-se de medidas como... Aí eu venho de novo aqui falando quais foram as medidas, quais foram os aspectos que eu abordei ao longo do meu desenvolvimento. Basicamente aqui, gente, a gente só reafirmou a tese e fez uma síntese no apanhado geral de todos os encaminhamentos. Não tem nada de novo. É basicamente fechar o texto e ratificar tudo aquilo que já foi falado, já foi abordado ao longo da minha discursiva. Esse daí foi a nossa... E pra gente fechar, eu não poderia fechar o nosso vídeo senão falando de outra coisa que não seja do nosso preparatório. No nosso preparatório, a gente vai discorrer a respeito dos critérios da SESGRAN Rio. Vamos ter diversas apostas para a prova discursiva. Então, muitas vezes a gente fala, né, insira a prova discursiva dentro do seu horário, dentro do seu ciclo de estudos. E muitos alunos ficam perdidos quando vão chegar para responder, para elaborar uma discursiva, para treinar. Como é que eles vão treinar? Da onde eles vão tirar o tema? Como é que tem que ser o padrão de resposta? Às vezes você até consegue uns temas aleatórios ali na internet, mas você não tem um padrão de resposta para você conseguir comparar com o seu texto, como eu fiz aqui com vocês. Então, dentro do nosso preparatório, vocês vão ter diversas discursivas inéditas, questões de provas anteriores, não só da SESGRAN Rio, mas também de outras bancas, para que vocês consigam colocar em prática a discursiva. Vocês vão ter dicas de o que o examinador vai buscar no seu texto, estratégias de estruturação, exemplos contextualizados com a área, a aplicação das palavras-chave, né? Volta e meia tem algum candidato que fala, né? Nossa, como é que eu vou fazer para elaborar um texto quando eu não sei muito acerca desse tema, né? A gente é pego de surpresa. Como é que eu devo agir nesse tipo de situação? Posso fazer para garantir ali uma nota para livrar o ponto de corte, para livrar a nota de corte. No nosso preparatório nós também falamos sobre isso e tem videoaulas sobre todas essas estratégias. Aí fica aí para vocês a dica e o cupom de desconto também, para que vocês aproveitem essa oportunidade de adquirir o nosso preparatório. E a gente encerra aqui esse vídeo dessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso eu tenha alguma dúvida, sempre tem aí ao lado do meu Instagram. Podem mandar mensagem através de lá. E a gente se encontra numa próxima aula.